Seja muito bem-vindo ao canal Sabedoria é Vida. E hoje, nós vamos falar sobre a história de Jó. Se você gosta deste tipo de conteúdo, te convido a deixar o seu like e o seu comentário. Afinal, sua opinião é muito importante para nós. Jó, também denominado de Patriarca Jó, protagonista do livro de Jó, pertencente ao Antigo Testamento Bíblico, descendente de quinto grau de Abraão. Algumas questões sobre quem foi Jó causam muita curiosidade nas pessoas, especialmente com relação à data em que ele viveu, e à cidade onde morava. O livro de Jó é uma das mais célebres obras da narrativa sapiencial. E também um dos mais comoventes relatos da demonstração de fé e resignação de um ser humano. O livro de Jó é o primeiro dos 5 livros do Antigo Testamento, que chamamos de livros poéticos ou de sabedoria. Esta história, sempre evocada como exemplo de devoção a Deus, ainda não foi completamente esmiuçada e compreendida pelo homem, que ainda se questiona sobre seu significado e sua importância para o mundo atual. Jó foi um homem muito rico, que viveu na terra de Uz. De modo que este homem era o maior de todos os do Oriente. A localização da cidade de Uz é incerta, porém, uma das possibilidades mais aceitas entre os estudiosos é de que Uz ficava em uma região a leste de Judá e, talvez, fizesse fronteira com o deserto, porém era uma terra propícia para a criação de gado e agricultura. A Bíblia nos diz que Jó era íntegro, reto e temente a Deus. A prova da fidelidade de Jó pode ser vista na afirmação de que ele desviava-se do mal. O próprio Deus testemunhou que Jó era o homem mais piedoso e correto que viveu na terra em sua geração. Jó possuía grande riqueza e desfrutava de alta posição social. Algumas lendas antigas sugerem que Jó tenha sido um rei, porém não existe qualquer fundamentação para tal sugestão. Além do mais, se Jó fosse um rei, provavelmente o relato bíblico nos informaria, visto que o texto se preocupou em fornecer detalhes acerca da riqueza que Jó possuía. A Bíblia nos diz que Jó era proprietário de 7.000 ovelhas, 3.000 camelôs, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Uma quantidade tão grande de gado na época em Jó viveu, certamente representava um imponente patrimônio. Para cuidar de tantas propriedades, Jó contava com um número muito grande de servos, de modo que, somando tudo, Jó era o homem mais rico do Oriente. Embora abastado e possuidor de muitos bens e servos, a vida de Jó não era luxuosa. Ele não foi enganado por seu ambiente de vida superlativo, e não se empanturrou, por causa de sua riqueza, com os prazeres da carne. Nem se esqueceu de oferecer holocaustos. Evidentemente, então, Jó era disciplinado em seu estilo de vida. Não era ganancioso, nem hedonista, como resultado das bênçãos de Deus para ele, e ele não se fixou na qualidade de vida. Em vez disso, ele era humilde e modesto, não era dado à ostentação, era cauteloso e cuidadoso diante de Deus. Ele frequentemente pensava nas graças e bênçãos de Deus, e era continuamente temeroso a Deus.
Em sua vida diária, Jó frequentemente se levantava cedo para oferecer holocaustos a seus filhos e filhas. Em outras palavras, não só o próprio Jó temia a Deus, mas também esperava que seus filhos também tivessem temor a Deus, e não pecassem. A riqueza material de Jó não ocupava lugar em seu coração, nem substituía a posição ocupada por Deus. Fosse para seu próprio bem ou para o bem de seus filhos, as ações diárias de Jó estavam todas ligadas a temer a Deus e se desviar do mal. As ações de Jó nos mostram um outro lado de sua humanidade. Uma em que ele nunca andou com aqueles que muitas vezes pecavam e ofendiam a Deus, mas, ao invés disso, se desviava deles e os evitava. Mesmo que essas pessoas fossem seus filhos e filhas. Ele não abandonou seus próprios princípios de conduta porque eles eram seus próprios parentes, nem cedeu aos pecados deles por causa de seus próprios sentimentos. Segundo o texto bíblico, num certo dia, houve uma reunião nas regiões celestiais. E os filhos de Deus, neste caso específico os anjos, foram se apresentar perante o Senhor. No entanto, no meio deles também estava Satanás, que havia vindo de rodear a terra e passear por ela. Então Deus perguntou se Satanás havia observado Jó. Perceba que foi Deus quem iniciou a conversa sobre Jó. Ou seja, não foi Satanás que escolheu Jó para o teste de sofrimento a qual foi submetido, mas o próprio Deus. Diante do testemunho dado por Deus da fidelidade de Jó, Satanás sugere que toda sua integridade se devia ao fato de Jó ser abençoado por Deus, e possuir tantos bens quanto desejava. Em outras palavras, Satanás estava acusando Jó de ser uma pessoa interesseira, de modo que sua fidelidade estava condicionada aos bens que Deus havia lhe concedido, e que se caso tudo aquilo lhe fosse tirado, certamente Jó blasfemaria contra Deus. Então, o Senhor permitiu que Satanás submetesse Jó a um teste, podendo tocar em tudo o que possuía, exceto em sua vida. Com a permissão de Deus, Jó perdeu todos os seus gados, e seus servos foram mortos a fio de espada. Como se não bastasse tudo isso, seus filhos que estavam todos reunidos na casa de seu primogênito morreram, quando um grande vento soprou sobre a casa em que estavam e a casa caiu sobre eles. Diante de tanto sofrimento, Jó rasgou suas vestes, rapou sua cabeça, lançou-se sobre a terra e adorou. Essas palavras nos dizem um fato: depois de ouvir essa notícia, Jó não ficou em pânico, não chorou, nem culpou os criados que lhe haviam dado a notícia, muito menos inspecionou a cena do crime para investigar e verificar os detalhes, e descobrir o que acontecerá. Ele não demonstrou nenhuma dor ou arrependimento pela perda de suas posses, nem se desmanchou em lágrimas devido à perda de seus filhos e de seus entes queridos. Pelo contrário, ele rasgou o seu manto e rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. As ações de Jó são diferentes das de qualquer homem comum. Elas confundem muitas pessoas e as fazem repreender Jó no seu coração por seu sangue frio. É nessa hora que ele diz as conhecidas palavras:
Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. O senso comum diz que, tendo recebido tão abundantes bens de Deus, Jó deveria se sentir envergonhado diante de Deus por perder esses bens, pois não cuidara deles, não tinha guardado os bens dados a eles por Deus. Assim, quando ele soube que sua propriedade tinha sido roubada, sua primeira reação deveria ter sido ir ao local do crime, fazer um inventário de tudo que tinha sido perdido e, então, confessar a Deus para que ele pudesse, mais uma vez, receber as bênçãos de Deus. Jó, no entanto, não fez isso, e, naturalmente, ele tinha suas próprias razões para não fazê-lo. Em seu coração, Jó acreditava profundamente que tudo o que possuía, lhe havia sido concedido por Deus e não era produto de seu próprio trabalho. Assim, ele não viu essas bênçãos como algo a ser capitalizado, mas, em vez disso, fundamentou os princípios de sua sobrevivência, apegando-se com toda a sua força ao caminho que devia ser defendido. Mais uma vez, os anjos se apresentaram perante Deus, e no meio deles estava Satanás. Novamente o Senhor perguntou a ele sobre Jó, e dessa vez ele afirmou que Jó não havia blasfemado contra Deus, pois ainda desfrutava de saúde. Então, Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó, de forma que só não poderia matá-lo. Assim, Jó foi acometido por uma terrível enfermidade. Jó foi ferido com feridas malignas desde a planta do pé, ao alto da cabeça. Ao ver o marido imerso em tanto sofrimento, a mulher de Jó o aconselhou a apressar o fim inevitável, e a amaldiçoar a Deus. Obviamente, ela não sabia que a vida de Jó estava preservada por Deus, e, fatalmente, compartilhava da opinião comum de que tudo aquilo era um castigo divino. A resposta de Jó para sua mulher foi a de que ela estava falando como qualquer doida. O termo hebraico traduzido como doida, possui um sentido de infidelidade e apostasia, ou seja, Jó lhe disse que ela estava falando como uma pessoa infiel diante de um Deus que, assim como derramou sobre eles o bem, também poderia derramar aquele mal temporal, sem com isto ser injusto. Segundo o texto bíblico, Jó foi visitado por 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Estes amigos também eram sábios e ricos, e pertenciam a uma posição social semelhante à de Jó. A situação de Jó era tão complicada que, num primeiro momento, seus amigos não o reconheceram de longe. Então eles se compadeceram e choraram, rasgaram cada um o seu manto, e lançaram pó sobre a cabeça. Eles ficaram com Jó durante 7 dias e 7 noites sem dizer uma única palavra, tamanho era o sofrimento. Depois que o silêncio foi rompido por Jó, iniciou-se uma longa e formal discussão entre ele e seus amigos. Com base nessa discussão, seus amigos basicamente o acusaram de ser o culpado por todo aquele sofrimento. Assim, em poucas palavras, podemos dizer que os amigos de Jó o acusaram de ser um adúltero, ladrão, alguém sem hospitalidade e louco. Nos discursos dos amigos de Jó, podemos perceber toda a insensatez da sabedoria humana. Depois da grande discussão de Jó com seus amigos, o Senhor,
do meio de um redemoinho, falou com Jó. Deus não respondeu às indagações feitas por Jó enquanto debatia com seus amigos, ao contrário, Deus lhe fez 70 perguntas retóricas, onde toda sua sabedoria e soberania fizeram com que Jó percebesse sua ignorância. Jó então entendeu que lhe bastava apenas confiar em Deus, pois ele tudo pode, e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Deus é o Senhor de tudo, Ele governa o universo e não necessita que ninguém lhe aconselhe de nada. Tudo o que Ele faz é mediante a sua soberana vontade. A Bíblia diz que, quando Jó orava por seus amigos, o Senhor mudou a sua sorte, e lhe deu o dobro de tudo que antes havia possuído. Assim, Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Jó também teve outros 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. E Satanás provou estar errado. Jó não amaldiçoou a Deus quando perdeu sua riqueza e seus filhos. Ele adorou e abençoou a Deus. Desse modo, o valor superior de Deus, acima de todas as coisas, tornou-se evidente para todo mundo, no céu, na terra e até no inferno. O propósito de Deus ao provar Jó foi cumprido. Para nos destruir, Satanás usa sempre 2 pares de armas, alegria e tristeza, saúde e doença, riqueza e pobreza. Satanás usa a dor para nos fazer sentir que Deus é impotente ou mesmo mau. Ele usa o prazer para nos fazer sentir que Deus é supérfluo. Dito de outro modo, quando estamos alegres, sadios ou ricos, Satanás nos tenta ufanar. Quem precisa de Deus? E quando estamos tristes, doentes ou pobres, Satanás nos tenta blasfemar. Que Deus é esse? Contudo, a saga de Jó demonstrou, para quem tiver olhos para ver, que Satanás falhou ao tentar roubar Jó de Deus nos dias de prazer e prosperidade. O que ele fez em seguida? Satanás atacou por meio da dor a alegria de Jó centrada em Deus. Ele falhou novamente. Mas não há dúvida sobre o que Satanás busca em nossa vida. Seu objetivo é destruir nossa fé e alegria em Deus, e substituir o tesouro de Cristo pelos tesouros terrenos, tais quais riqueza, família e saúde. Quando os temos, a tentação será colocá-los acima de Deus. Quando nos faltarem, a tentação será blasfemar contra Deus. O objetivo de Satanás é destruir nossa fé e alegria em Deus. Depois de tudo o que ocorreu, Jó viveu 140 anos. E viu até sua 4ª geração. Muito abençoado por Deus, Jó morreu com uma idade muito avançada. Tiago, em sua epístola, se referiu a Jó como um exemplo de paciência em suportar as aflições que lhe atingiram. Jó, submetido a provas árduas e dolorosas, tornou-se um exemplo de paciência e determinação. É comum hoje a expressão paciência de Jó. Eles afirmam que o objetivo do livro de Jó é revelar porque os puros são submetidos ao cadinho da aflição, e porque o Senhor aceita a presença da injustiça no mundo por ele criado. As incontáveis interpretações desta narrativa procuram tradicionalmente conjugar a convivência simultânea das forças sombrias e de Deus, seguindo os passos dos que professam a teodiceia, especialidade da teologia que aborda justamente esta relação entre o bem e o mal.
Bem, podemos concluir, resumidamente, que a saga de Jó não é fácil de ser absorvida, sobretudo se você vai para o livro perguntando: por que pessoas boas sofrem? Por que o sofrimento? Para que o sofrimento? Não é esse o tipo de resposta que o livro de Jó nos oferece. Jó, como escreveu o apóstolo Tiago, trata de quem Deus é soberano, sábio, misericordioso e gracioso. Jó nos ensina a habilidade de sofrer bem, como enfrentar os males e suportar as dores da vida para a glória de Deus. Jó tem a sabedoria de que precisamos. Sabedoria para pessoas que lutam contra a perda. Sabedoria para as pessoas que engatinham em meio à dor. Sabedoria para quem amarga o sofrimento. Sabedoria para quem se sente perdedor. Se você gostou desse vídeo, faça seu comentário e nos dê sua opinião, ela é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, se inscreva no canal e selecione o sino de notificações, para não perder nenhum de nossos conteúdos.